Pessoal, sejam bem-vindos aqui nessa noite incrível. Muitas chaves e insights serão entregues para vocês nessa noite. Enquanto isso, manda esse aviãozinho para mais 5 amigos seus que você acredita que podem precisar ou estejam passando por um momento de transição, de mudança de carreira, ou que desejam ampliar os seus resultados pessoais, profissionais, independente de qual segmento esse seu amigo atue. Quero fazer um convite para vocês também, caso você prefira, temos esse link também ao vivo no nosso canal do YouTube, no nosso canal Eric Camacho Exclusive, também pelo nosso canal no Facebook. Fique à vontade. Adriano, primeiro quero agradecer você pela oportunidade de bater esse papo. Você é uma pessoa que eu respeito muito, apesar do nosso contato ser muito mais digital desde sempre, né? Já quero deixar aqui a minha admiração pelo trabalho, pelo seu profissionalismo. E tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com as chaves aqui hoje, com a nossa expertise. Eu que te agradeço, Eric. Sempre. O seu pedido é uma ordem. Quando você me convidou, eu falei, opa, é só organizar a questão de data. Mas bora lá fazer acontecer. Eu também te admiro bastante, sei quanto é o profissional. E obrigado por estar aqui com todos que estamos. Perfeito, perfeito. Adriano, é o seguinte, nesse programa que a gente realiza pelo menos uma vez por semana, eu faço sempre questão de convidar sempre uma autoridade no segmento que ela atua para entregar não somente o conhecimento técnico para a nossa audiência, mas acima de tudo, entregar a sua experiência, a sua vivência de mercado, que é aquilo que a instituição, a faculdade, a pós, não vão te entregar, né? A prática é muito diferente da teoria, né? Tá muito distante. Sim. Então, como é que a gente faz aqui, Adriano? Eu queria que você começasse contando para todo mundo quem é o Adriano, background, sua atuação hoje, e depois a gente vai voltar lá no seu passado para você contar de onde veio o Adriano e vir construindo para que, numa segunda etapa dessa conferência, a gente consiga contribuir com esses seus conhecimentos. Então, fica à vontade. Perfeito. Eu sou mineiro, pouso alegrense, mas estou em Curitiba já tem 13 anos e me formei aí no sul de Minas em administração, aqui me especializei em marketing e comunicação, montei meu negócio, especializado em marketing pessoal, já a ponto pessoal. Quando eu o montei, em 2010, esse negócio ele era visto como, peraí, você vai falar de marketing pessoal, que bem é isso? Mas foi exatamente o marketing pessoal que me trouxe até Curitiba, realizando o grande sonho de trabalhar dentro de uma empresa. Eu trabalhei numa gigante chamada Embratel, na época super forte, hoje já consumida pela Claro, mas eu participei um pouco dessa fase de transição que me deu uma visão corporativa sensacional. Mas aí o bichinho do empreendedorismo, depois que eu aponto pessoa aberta, foi me cutucando e me levou para fora do país, em Portugal, Estados Unidos, França, diante dos negócios e diante do mundo educacional. Porque além de trabalhar com marketing pessoal business, eu também migrei para o mercado educacional, coordenando cursos. Foi aí que eu me especializei em mercado de luxo e coordenei um curso aqui no Brasil, França, junto com o pessoal da FGV, por um tempo. E foi sensacional, porque eu consegui ligar exatamente os dois pontos. O que diferencia as pessoas no mercado de luxo, as marcas, na verdade, que eu podia trazer para as pessoas. E nesse meio caminho, Eric, eu venho há uns 3 anos me especializando muito no mercado imobiliário, arquitetura, decoração, design, porque eu rodei o Brasil, literalmente, todos os estados, falando de marketing pessoal, mercado de luxo, movimentos do mercado, que significam e estão significando cada vez mais o meu trabalho. Esse é um pouquinho do meu histórico. Perfeito, Adriano, perfeito. Vamos dar uma vírgula aqui, já que a gente vai voltar nesse seu presente e quem o Adriano se tornou. Vamos voltar lá no passado agora, para todo mundo ter uma ideia de onde o Adriano veio, de onde começou essa veia empreendedora, e a gente vai construindo essa carreira sua até chegar nos dias de hoje. Então, fica à vontade. Você quer que eu conte literalmente como é que tudo começou? Sim, sim, com certeza. Então, olha, por 35 anos meu pai teve uma lanchonete aí em Pouso Alegre. A família toda está aí ainda, só eu que estou para cá. E eu acho que esse contato com as pessoas e essa veia começou lá atrás do balcão do meu pai. Desde pequeno, sempre ajudei, sempre foi um negócio familiar. E quando eu fui escolher a minha faculdade, eu permeei entre alguns assuntos e acabei migrando para a administração para ajudar os negócios do meu pai. Depois eu fui entender.
Na época, não. Na época, eu vou fazer porque me dá um leque maior de possibilidades. E aí, com a faculdade, fiz Santa Rita do Sapucaí, FAI, aí no sul de Minas. Tenho um orgulho gigantesco por isso, porque foi exatamente no último ano da faculdade, eu trabalhando como bolsista dentro da faculdade na área de marketing, que eu tive contato com o marketing pessoal, porque eu comecei a participar de processos seletivos no Brasil, e aí, na época, começava os processos online. Então, eu fiz a Unilever, por exemplo, que eu tinha uma prova gigantesca online, passando as etapas para depois ir para uma etapa presencial em São Paulo. E nessas etapas, eu tinha que me virar, porque como assim? Alguém do interior, criado na roça, porque Pouso Alegre tem um bairro rural chamado Pantano, e os meus avós, os meus tios, alguns ainda moram lá, e eu fui criado ali, nesse contexto super simples. Eu fui a segunda pessoa da minha família toda, do lado da minha mãe, a fazer faculdade. O meu primo mais velho, que era quem eu me espelhava, fez a mesma faculdade que você, inclusive, Eric. Publicidade e propaganda da Univas. E, então, isso me orgulhava muito ao ponto de ir para frente, né? Querer alguma coisa a mais. Só que esse orgulho não bastava em relação aos candidatos que eu encontrava nesses processos seletivos, porque eram todos absolutamente muito mais capacitados de forma técnica que eu, né? Vindo de fora, de pós-graduações, com outros idiomas. E aí eu encontrei o marketing pessoal. Me encantei tanto que, na época, a diretora de marketing da faculdade me chamou: Adriano, tem a semana acadêmica, monta alguma coisa, apresenta para os teus colegas isso que você está aprendendo. E aí, pronto, não parei mais. Não saí mais da sala de aula e transformei isso num negócio. Perfeito. Quando que surgiu essa decisão sua, Adriano, de sair do nosso mercado local para você conhecer um novo mercado em outro estado, uma nova cultura? O que te influenciou a tomar essa decisão de sair da caixinha? Um processo de coaching. Agora, você imagina eu falar de coaching em 2005, 2006. Praticamente ninguém falava sobre isso. Tinha uma colega da minha sala que ela trabalhava no RH da Unilever, aí em Pouso Alegre. E ela começou a estudar esse processo e falou assim: Adriano, você não quer ser meu cobaia, não? Eu faço o processo todo com você, e aí você me fala depois o que vem de interessante, né? A gente estuda esse caso juntos. Até hoje, quando eu encontro com ela, eu falo: olha, se não fosse você, eu não teria rodado o país, não. Porque ela me despertou tão forte a vontade de ir para frente, que definitivamente, quando eu terminei a faculdade, eu falei: aqui eu não quero ficar. Eu quero ir para fora, eu quero ir para uma cidade maior. É engraçado porque eu não queria São Paulo na época, mas eu queria uma cidade grande. E aí eu comecei a ver vários processos e acabei me caindo, né? Acabei chegando até Curitiba, em 2007. Perfeito. Quando você chegou a Curitiba, Adriano, você já estava com o negócio já criado, modelado, ou você não tinha nada em mente até então? Não. Cheguei em 2007, baixei um pouquinho a veia empreendedora, né? Deixei ela ficar tranquila e fui para o lado corporativo, porque eu cheguei aqui para trabalhar. Então, a Ponto Pessoal, ela nasceu dentro da minha pós-graduação em 2009, mas foi em 2010 o ano do lançamento. Então, teve 2, 3 anos de maturação, ainda fiquei 2 anos trabalhando corporativo e empreendendo, porque eu era um forasteiro na cidade. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, eu tinha que, e na época até coincidiu dos coworkings estarem aparecendo. Então, é interessante na minha trajetória, Eric, porque eu sempre prestava atenção no que eu podia me agarrar diante de uma macroanálise para que eu pudesse seguir. Então, na época, foi o coworking. Eles abriram e queriam promover, queriam fazer as pessoas se conhecerem, e eu saía da Embratel, passava a noite nos coworkings para poder conhecer gente que até hoje me dá estrutura para os meus negócios atuais. Muito bacana, Adriano. Você tocou numa pauta que eu também oriento muito as pessoas quando me solicitam ajuda, orientação sobre a carreira, a vida pessoal, sobre diversificação de renda, né? E você começou o seu negócio próprio, que é hoje, através de uma renda secundária, ou talvez nem tinha renda no começo. No começo você investiu mais tempo para estruturar, validar a ideia, né, Adriano? Então, o que você poderia compartilhar com todo mundo aqui, Adriano, sobre a importância de você começar com essa diversificação
que talvez pode ser o seu projeto de vida, onde você talvez nem vai investir tanto capital de início, e sim vai investir tempo para você estruturar isso. Que mensagem que você poderia deixar para todo mundo aqui em relação a isso? Eu coordenei um curso, Eric, aqui de empreendedorismo. E aí, como sempre, eu busco as coisas novas para poder jogar para cá, né, na nossa atualidade. E dentro desse curso, uma das dificuldades que eu tinha era exatamente isso. Tá, mas você não tem dinheiro. Os empreendedores, né, conversavam entre si. Como é que você vai começar um negócio? Gente, o dinheiro hoje não é problema nenhum. Então, se você tem a força de vontade, se você dedica o tempo, usando a tua palavra, para absolutamente colocar em prática aquilo que você quer, primeiro tem que ter o crédulo, né? A gente tem que acreditar, eu quero. Porque aí você vai encantando as pessoas também vão acreditando e somando. Porque com você existem outros ao teu redor que também têm sonhos. Então, como é que a gente pode unir esses sonhos para poder fazer acontecer? E eu sempre fui assim, eu sempre me envolvi com pessoas, eu sempre coloquei gente do meu lado. Eu venho de uma família super simples, então eu não tenho dinheiro, não tinha dinheiro para poder investir no meu sonho, eu não podia ficar parado para poder fazer aquilo acontecer. Muito pelo contrário, eu tinha que pagar as minhas contas, eu tinha que me virar, eu tinha que, enfim, fazer tudo se desenvolver. E foi assim que eu fiz. No entanto, que eu tinha um sonho, no meio desse processo todo, que era morar um tempo fora. Sempre, porque eu estudei, os meus amiguinhos todos iam embora para poder morar um tempo fora, fazer high school, enfim, e eu não podia. Então, mesmo empreendendo, mesmo sobrevivendo numa outra cidade, sozinho, sem família, sem dependência financeira nenhuma, eu juntei dinheiro e quando foi a época eu fui morar um tempo fora. Então, esses sonhos fazem com que a gente dedique o tempo e fazem com que realmente as coisas aconteçam. E aí, à medida que as coisas estão acontecendo, que você também vê que para os outros elas também acontecem, porque eu acredito muito que eu não sou só eu que posso, que mereço ganhar. Todo mundo merece. Então, se a gente se une nessa coisa positiva, tudo se desenvolve, os resultados todos acontecem. E eu sou prova disso, de que é verdade. Definitivamente. Perfeito, perfeito. Dizem os grandes pensadores, os grandes mentores, né, os grandes treinadores, que existe algo que é maior que tudo, que é o grande sonho, né? Você movido por um grande sonho, não existem barreiras, não existe teto, né, só existe a sua visão. Qual era a grande visão, Adriano, para você seguir esse caminho? Qual era a grande visão, ou o grande projeto de vida, ou o grande sonho que você tinha? Ou que você tem ainda, né? Ajudar as Que te moveu? pessoas. Ajudar as pessoas. De verdade. Agora você me perguntando me faz pensar e refletir e trazer isso para você com a maior honestidade possível. Mas aí eu não sou daquela pessoa, por exemplo, que eu ajudo os outros, mas não talvez como as pessoas estejam acostumadas a ajudar ou a ver que as pessoas ajudam. Eu não sou alguém que vai lá e ajuda financeiramente alguém, mas eu faço com ações. Aquela velha história de eu quero ensinar a pessoa a pescar. Então, isso é muito Adriano. Eu vou lá e ensino e junto as coisas, conecto pessoas, porque é um dos meus grandes diferenciais essa conexão. Então, isso faz com que as coisas caminhem na minha vida. E aí, claro, né, anos de terapia, anos de busca própria, de autoconhecimento, que é infinito, acredito que isso nunca vai acabar, mas que só reafirma aquilo que eu descobri lá atrás, né? Qual a minha missão? Qual é o meu propósito? Então, como é que eu vou fazer desse propósito realmente acontecer? Trazer a felicidade para mim e para as outras pessoas. Perfeito. Adriano, nesse processo, até você começar a alcançar colher os primeiros resultados, depois dessa decisão tomada de iniciar o seu grande projeto, que é o que seria o seu negócio, seu empreendimento. Algum mentor te ajudou nesse caminho? Ou alguém foi a pessoa que te influenciou e te ajudou nessa tomada de decisão, né, na construção dessa decisão nesse caminho? Comenta um pouquinho sobre as pessoas que te influenciaram. Várias pessoas ainda influenciam. A minha jornada empreendedora, acredito que a de todo mundo que empreende, é muito solitária. Então, a gente, por diversas formas e diversas maneiras, a gente se vê sozinho no mundo. E por isso, ter ao lado pessoas das quais a gente se identifica e confia é fundamental. A primeira grande que deu um start na minha vida foi o orientador do curso de pós-graduação. Ali ele fez as minhas ideias se tornarem negócio.
No entanto, que o meu primeiro investimento na ponto pessoal foi um site que eu fiz para poder apresentar a banca do final do curso. Agora, linkando a isso, sempre esteve nesse mundo acadêmico, alguém que me ensinava as coisas, foi a diretora de marketing lá da FAI, na época em que ela incentivou, vai lá, faz aqui uma semana acadêmica para as pessoas. Então, essas pessoas que aparecem na minha vida são porque, claro, eu procuro, mas eu também observo. Então, o que eu posso aprender com fulano e com ciclano? E em determinado momento, o que eu posso trocar com fulano e com ciclano? Porque a gente, numa mentoria, a gente também troca muito, né? A gente tem que estar aberto ao Sim, passo de receber, mas a gente também tem que estar ali propício a trocar, porque daí a gente consegue evoluir. Então, esses mentores, acredito eu que para sempre eu vou buscar em todas as etapas da minha vida, porque é fundamental ter alguém do lado. perfeito. Adriano, nessa fase sua da transição, né, da mudança de Minas para outro estado, para começar uma nova vida num mercado que você desconhecia, teve Tive auxílio tempo. da sua família? Se tivesse essa mudança? Como que foi a postura da sua família diante da sua decisão? Como uma família muito do interior, a minha mãe é daquele tipo de mãe que coruja, sabe? Que abraça aqui os filhos, que quer os filhos do lado. Eu sempre tive e tenho apoio deles no que eu quero. Só que, ao ponto de desbravar sozinho o que eu sempre acreditei, foi sozinho. Então eu tinha eles lá para poder me dar o suporte. No entanto, que o primeiro Réveillon, o primeiro ano que eu estava aqui, Eric, foi muito difícil, porque em dezembro a minha avó faleceu. Eu não pude ir no velório da minha avó, e a minha avó é minha madrinha de batismo. Então, aquele apego foi muito forte para mim, naquele choque. E no Réveillon, como eu estava empregado dentro de uma empresa, eu não tive acesso, eu não podia, né, ter ali o feriado. Então eu passei o Réveillon sozinho dentro de casa com a minha mãe no telefone. Na época, telefônico, 2007 não era nem celular, era telefone fixo mesmo. Então, esses primeiros anos, assim, de sair do rabo de saia da mãe e do pai, de sair de casa, foi muito complicado. Eu não vim ganhando muito, então eu precisava me virar. E nessa mesma forma, eu tinha ali um tanto que eu podia gastar no mercado, então chegava o final do mês, já chegava um pouco mais apertado. Eu passei por várias coisas que hoje me fortaleceram, que hoje me fazem ser quem eu sou. E eu só agradeço tudo isso. Perfeito, perfeito. Eu toquei nesses pontos da sua história, Adriano, porque normalmente as pessoas, quando querem dar esse upgrade na vida, né, porque o sonho, a gente quer que ele seja um salto, né? Um salto sem dor. Sim, sim, é E a gente possível. sabe, a nossa história, que crescer sem dor é quase impossível, né? Então, Sim, isso é sim. só um insight para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que o que vale mais? Não passar pela dor que é emocional, né? É uma dor emocional, não é uma dor física muitas vezes, né, Adriano? Ou Sim, sim. continuar com a dor atual, que também é emocional. O quanto vale o seu sonho, né? Eu passaria por tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o sentimento que você tem quando você alcança alguma coisa que você sonha é indescritível. E a Exato. felicidade está nesses pequenos reconhecimentos. Porque a gente também aprendi que a gente não pode condicionar as coisas. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. No meu atual relacionamento, ele tem bastante forte uma questão de you only live once. Então você só tem a chance de viver uma única vez. E precisa passar tantos anos, tantas coisas para eu realmente, peraí, é isso mesmo. Então eu tenho que reconhecer as pequenas horas, as pequenas coisas que eu ganho na vida, incluindo esses grandes desafios. Porque ter um grande desafio na tua frente é um belo de um presente para você poder crescer e amadurecer. Exatamente. Adriano, é interessante você compartilhar tudo isso. Eu também compactuo com a minha história, vários pontos de dor, que hoje, depois de passar esse caminho, a gente entende o quanto foi importante, né, Adriano? Sim, E sim. nessa fase da gente tomar essa decisão e buscar um caminho que a gente deseja alcançar, né, um resultado que a gente deseja alcançar,
o caminho que a gente percorre, durante esse caminho, depois que a gente descobre, a nossa missão de vida, ela começa a ficar mais clara para nós. E quando você alcança um determinado objetivo, um sonho, ou que seja um pequeno objetivo, um pequeno sonho, você passa a ter a vontade e o prazer de transferir para as pessoas a coragem, para que elas também busquem e vivam por esse ideal que elas tenham, mesmo que seja um ideal pequeno. Para subir uma escada grande, cada degrau que você subir, você começa a enxergar melhor, mais próximo esse objetivo, né? Sim, sim. Vamos falar do Adriano Pascoal. Depois que o Adriano passou por toda essa fase, viveu todas essas experiências em alguns países, hoje o Adriano é uma autoridade, né, no que diz respeito ao marketing pessoal, a consultoria para pessoas, para empresas, para que pessoas e empresas alcancem mais resultados, né, Adriano? Sim. Conta para nós qual que é a sua demanda hoje, qual que é a sua atuação principal, né, a sua, hoje, expertise real. Compartilha com a gente aqui. Eu virei um comunicador. Diante desse processo, conforme eu fui descobrindo as redes sociais, ela foi se tornando um braço do meu trabalho. Foi proposital e, ao mesmo tempo, não ao passo do que hoje ganho com os resultados diante dela. E é muito engraçado, Eric, porque como eu sempre me antecipei às situações, eu me antecipava até antes desse escândalo todo surgir em relação agora a esse documentário do Netflix sobre a manipulação das redes sociais conosco. Eu sempre falei para as pessoas, espera aí, não se jogue definitivamente com tudo que você tem diante de uma única oportunidade de se mostrar para os outros. É muito melhor você se mostrar para uma pessoa do que querer se mostrar para, sei lá, 10, 15, 20 mil ao mesmo tempo. Porque você não consegue passar a tua verdade. Então, diante de tudo isso, eu coloquei muito forte, ainda coloco, e acredito que vai ser para sempre isso, um mix entre esse que é fenomenal, fundamental, a gente tem que explorar esse universo online, mas a gente tem que cada vez mais fortalecer o universo offline. Aquilo que está do nosso lado, o contato com as pessoas. Porque quando você realmente precisa de alguma coisa, é alguém que vai te proporcionar isso, que vai colaborar. Ao passo de você também estar disposto a colaborar com alguém para ajudar a enfrentar esses problemas. Então, hoje eu virei um grande comunicador que quero cada vez mais trazer para as pessoas essa importância de trabalhar o on, trabalhar o off, se expor do jeito certo, sendo você. Porque tem uma grande dificuldade, né? Como é que, peraí, eu quero curtida, eu quero visibilidade, eu não estou conseguindo. Na verdade, se você hoje fala sobre isso, você está sendo refém de alguém. Porque quem tem a autoridade, quem realmente traz à frente o que sonha, o que busca, o que realmente deseja, faz acontecer. Então, se daquela forma que você está fazendo não está rolando, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, até você encontrar. E pode ter certeza que quando você encontrar a forma que dá certo, daqui a pouco você tem que mudar, porque com a dinâmica que a gente tem nos dias atuais, é tudo muito rápido. Por isso que essa solidez que você tem que ter com as conexões que você tem, claro, impossível todas, mas a lembrança que você causa nas pessoas com o marketing feito de forma certa, o marketing pessoal, faz com que você tenha essa segurança, faz com que você mantenha essa segurança de trocar de estratégia o tempo inteiro, mas ser você na grande essência. Então, esse é o Adriano, que acredita nisso e que cada vez mais quer fazer com que as pessoas aprendam sobre isso, entendam sobre isso. Porque, de uma forma bem rápida e simples, só para concluir essa minha linha de raciocínio com você, Eric, a resposta está no nosso feeling, está naquilo que a gente acredita, que a gente sonha. Porque empreender é isso, né? São milhões de pessoas dizendo não vai dar certo, você absolutamente não, claro que vai. E um ou outro empurrando você para o sonho acontecer. Se você não impulsiona o que você acredita, você nunca vai realizar nada. Exatamente, até porque aquelas pessoas que estão te empurrando para onde você quer alcançar, te incentivando, são aquelas pessoas que têm um nível psicológico um pouco mais elevado do que a maioria. Porque aqueles que te puxam para baixo, na verdade,
esse comportamento é um reflexo da própria mentalidade, né? Aí. Provavelmente a vida deles não está do que eles querem, né? Provavelmente não. E quando a gente fala de marketing pessoal, Adriano, o marketing também é a minha área de atuação, porém o marketing convencional, né, o empresarial. Quando a gente fala sobre marketing pessoal, é um termo muito subjetivo para algumas pessoas, né? O que seria marketing pessoal no conceito do Adriano Barbosa? Se eu perguntasse para você, Adriano, como você pode me ajudar? Fazer com que as pessoas falem de você. Porque quando eu falo marketing pessoal, as pessoas já vêm assim, não, peraí, eu vou ter que falar de mim, eu vou ter que me autopromover. Isso é autopromoção. Quando eu faço com que os outros falem de mim, esse marketing está sendo feito de forma certa. Porque quando a gente faz marketing para as empresas, é isso, né, Eric? É fazer com que as pessoas queiram, desejem aquele produto, entendam, lembrem daquela empresa. Então é isso que a gente tem que pensar na gente, nós somos o grande produto. Como é que as pessoas vão falar da gente, vão desejar a gente do lado, vão querer o que a gente oferece? Fazer com que elas falem da gente. Esse é o grande conceito. Perfeito. Adriano, fazer uma pergunta para você aqui interessante, cara. Provavelmente você ajuda muitas pessoas, muitos CNPJs a serem diferentes de outros do mesmo segmento. A minha pergunta para você é: como ser diferente quando a maioria é igual hoje no mercado? Na sua concepção. Sendo simples. Por estudar o mercado de alto padrão, por estudar o mercado de luxo, a gente vê uma busca constante pela unicidade. E aí, hoje, as marcas elas conseguem se diferenciar à medida que elas voltam às origens, à medida que elas são cada vez mais simples na comunicação, no produto, na entrega, no relacionamento, em tudo que se envolve negócios. Então, quanto mais simples você conseguir ser, e isso a gente tem que resgatar muito a essência, isso a gente tem que lembrar muito das histórias, isso a gente tem que ser nós mesmos. E aí, Eric, isso entra uma coisa fundamental entre relação humana, que é a educação. A gente hoje cada vez mais tem perdido essa educação. O bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, oi, tudo bem, o cumprimento, eu posso te ajudar de alguma forma? Essa educação que é simples, que é lá de trás, ela volta com tudo hoje, e isso com toda certeza faz com que as pessoas se diferenciem umas das outras no meio tão competitivo em que a gente anda. É engraçado falar sobre essa questão da simplicidade, né, dos princípios básicos do universo, né, do carinho, da educação, do amor e etc. Tanto é que quando você vai numa empresa, eu vim do comércio com a minha família, né, quando você vai para um comércio e é bem atendido, é respeitado, é edificado, Sim, sim. a percepção é que você foi bem atendido, né, é um diferencial, a percepção é que é diferente da maioria, né, e Exato. na verdade deveria ser algo muito básico, né. Deveria ser, por isso que hoje é diferencial, porque as pessoas deixaram perder isso em algum momento. Então, quando a gente resgata, a gente tanto se diferencia quanto a gente influencia. Então, você vai influenciar a pessoa a ser mais educada. Imagina que legal a gente conseguir fazer com que várias pessoas sejam mais educadas por mais tempo. Acho que é um ganho né, fantástico para todos nós. É muito bacana essa questão de falar também da simplicidade, aprofundando um pouco mais, Adriano, porque quando a gente estuda as grandes companhias, as grandes corporações, aquelas que a gente memoriza, né, que eternizam na nossa vida em termos de marcas, na verdade a gente só lembra porque existe uma filosofia, um valor agregado por trás daquela marca, daquele simples nome, né? E essas grandes companhias, elas criam um movimento através de reconhecimento do próprio valor transferido para o seu mercado de atuação. E aí eles acabam juntando, casando os valores do seu público-alvo com os seus valores da sua fundação. Uhum. E é por isso que se fala hoje tanto sobre humanizar a empresa. Você acredita nisso também, Adriano? Como é que você enxerga isso? Sim, e a gente tem visto tanto em todas as frentes, né? Também tecnológica. Agora, com essa lei de proteção aos dados, a gente tem visto que os dados são o novo petróleo. Então, quanto mais informações a gente tem de empresa, das pessoas, melhor para a nossa comunicação, para o nosso desenvolvimento de produtos, para tudo. Só que a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que ser humano ao ponto de identificar, peraí, eu vou manipular essa informação, essas pessoas que estão me seguindo,
ou eu vou realmente me colocar no lugar delas e ser o humano para protegê-las. Então, essa humanização, ela vem para isso. Eu me colocar no lugar do outro, é empatia, ao mesmo tempo eu ser visto como um ser humano, né, como pessoas que trabalham atrás daquele nome corporativo. Então, essa ligação, ela está cada vez mais latente em relação a esse mundo humano em que precisamos. A gente viu isso agora nesse momento pandêmico, né? Eu que estudo muito o Sim, mercado imobiliário, a gente está voltando às nossas origens com as tendências que regem a arquitetura e decoração, justamente por isso, porque a gente precisa resgatar o ser humano que estava ali dentro. A tecnologia, ela vem para ficar e para facilitar a vida do ser humano, e não ao contrário. Então, se tem tanta tecnologia, eu estava de alguma forma me perdendo, agora estou tendo a chance de voltar ao que é o que me faz humano, para que eu possa continuar de novo de uma forma equilibrada. O ser humano equilibra. Então, aí é a grande resposta. perfeito. Adriano, no seu segmento, na sua área de atuação, como que os profissionais e o mercado seu se comportou nessa fase surpresa, pandemia e agora pós-pandemia? Como você visualizou todo o mercado seu em relação a isso? Eu acredito que foi um susto para todo mundo, independente da área. Todo mundo não soube o que fazer, porque não tinha se vivido um período histórico como esse, né, nessa geração. A gente foi atrás de muitas informações, então no começo a gente até comparou, né? Porque quando a gripe espanhola, quando isso, quanto aquilo, a gente precisava desse resgate para a gente poder entender esse momento. E aí foi o boom das lives, foi o boom dos momentos em que as pessoas queriam se expressar, porque à medida que a gente descobria, a gente queria soltar. E como estava todo mundo procurando respostas, todo mundo começou a olhar todo mundo. E isso, para muitos, fez muito bem. Para outros, não. Então, a gente, depois disso tudo, veio para um momento casulo, um momento cocooning, um momento fechado, porque precisávamos processar essas informações, e agora a gente está indo para frente. Então, vai para frente agora de uma forma diferente quem evoluiu, e vai para frente da mesma forma quem não entendeu nada. É aí que está o grande lance. O quanto você conseguiu já evoluir, porque a gente ainda não passou esse período, mas o quanto já foi necessário para essa evolução crescer dentro de mim. Então, e aí eu me puxava muito, Eric, porque como eu estudo a ponta da cadeia de consumo, que é o mercado de luxo, eu preciso entender o que ele está fazendo para descer para toda a base da pirâmide de consumo. Eu me cobrava, peraí, o que eu vou trazer de informação? O que faz sentido daqui para frente para as pessoas, para eu continuar me comunicando, chegando a esse propósito de vida que eu acabei de comentar contigo. Daqui a pouco eu falo o que eu descobri. Mas Perfeito. é Adriano, exatamente como isso. Desculpa. explica um pouquinho para todo mundo aqui o que seria o mercado de luxo, né, e o que o mercado de luxo tem a ver com a Ponto Pessoal, que é a companhia, né, voltada para o marketing pessoal. Conta um pouquinho para todo mundo. O mercado de luxo é aquilo que trabalha a extrema qualidade, a diferenciação, é aquilo que é único, que é exclusivo. Então, ele consegue descobrir essas características e trazer desejos sobre elas. Então, isso vem de materiais únicos da natureza até produzidos pelo homem num handmade, numa forma manual, numa forma única. Nada é igual ao outro. E aí, isso traz muito para a gente da questão do marketing pessoal, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem as suas características exclusivas. Eu não tenho ninguém, por mais gêmeo que seja, igual ao outro nesse mundo. Então, como que eu consigo dar consigo despertar tanto desejo em cima de um produto, de um serviço, no segmento de luxo, que eu não consigo fazer isso para as pessoas? Na verdade, eu consigo. Desde que eu entenda essas diferenciações, trabalhe elas em mim e consiga comunicá-las de forma certa, fazendo com que as pessoas lembrem daquilo que eu faço. E aí, esse valor, ele acontece. Vem até uma briga que não acontece mais na questão de preço. Então, eu não consigo fazer com que as pessoas hoje me valorizem a minha hora de trabalho, portanto. Então, peraí, por que você não está conseguindo? Alguma coisa na tua comunicação está verdadeira, porque eu preciso comunicar aquilo que eu sou. Então,
Eu aprendo muito com o que tem no luxo para poder trazer esse comportamento para as pessoas. Perfeito. Quando a gente fala em mercado de luxo, Adriano, você acredita que o consumidor desse mercado, aliás, como se comporta o consumidor do mercado de luxo em relação ao consumidor que não é do mercado de luxo? Para linkar com uma outra pergunta que eu vou fazer para você. Eu acredito que o mercado de alto padrão hoje de luxo, ele é muito indagador. Ele se questiona muito. Ele não vai na onda, ele não vai na massa, ele analisa, ele pensa, porque ele tem repertório. O que é isso? Ele estuda, ele busca informação, ele se relaciona com os outros, ele definitivamente se educa para poder consumir. E quando o mercado de massa, não, o mercado de massa vai na manada. Então, soltou, olha para você ver, a Van hoje inaugurou uma loja no norte, no nordeste, não sei. O que tinha de gente empurrando uma outra para poder ir dentro de uma van de uma coisa, sabe? Um tá indo empurrando, nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou indo. Então, é grande diferenciação nesse comportamento de consumo. Perfeito, Adriano, perfeito. A outra pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa, se o consumidor do mercado de luxo, se ele tem uma capacidade, não intelectual, mas uma capacidade individual de avaliação, não só por ele ser um consumidor mais exigente, mas ele só é um consumidor mais exigente porque ele tem um nível de consciência maior do que aquele que consome qualquer coisa. E há mais ou menos uns 5 anos atrás, numa época que nós ainda não usávamos smartphone, numa época que a gente ainda não comprava produtos pelo mobile commerce, vamos dizer assim. Sim. Eu tinha um fornecedor que me atendia na empresa da minha família, que ele trabalhou durante alguns anos na Montblanc, no Brasil. Foi diretor da Montblanc, que atendia o mercado de luxo. Sim. E ele decidiu sair da Montblanc depois de 10 anos para montar o seu próprio negócio na área de cosméticos. Então ele foi buscar conhecimento, expertise no mercado fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Sim. E lá nos Estados Unidos, há 5 anos atrás, Adriano, ele conheceu, 6 anos atrás, ele conheceu uma tendência chamada mastígio. Tá. E aí ele trouxe uma gama de produtos para a minha empresa, para que eu experimentasse. Ele falou o seguinte para mim: Eric, isso aqui é um produto de luxo, porém acessível a qualquer classe social. O que é o mastígio, que ele me explicou? É a massificação do prestígio. Olha que legal. Numa era que está chegando, onde todas as pessoas vão ter acesso à mesma informação, o nível de exigência de todos que têm a informação vai ser muito maior. Então, até mesmo aquelas empresas que comercializavam produtos e serviços de média e baixa qualidade, essas não vão continuar no mercado. Como que você enxerga essa questão, essa transição, né, de eras, onde todas as classes sociais têm acesso à mesma informação, Adriano? E como se comportam as companhias e os prestadores de serviços tendo essa consciência de que ninguém mais é bobo? Como que você enxerga isso? No entanto, que quando a gente estuda marketing, a gente tem visto que o marketing está indo para o conteúdo, para a informação relevante. Então, engana-se quem pensa que os textões, que aqueles conteúdos em que realmente informam, não diferenciam. Não é só para o SEO achar você de forma orgânica o textão, é para você informar o teu consumidor. Então, aqueles que permanecerão no mercado são aqueles capazes de conversar, de indagar, de questionar, porque, com o passar do tempo, se informam. Então, buscam o porquê das coisas. Tem até uma pessoa que eu descobri na pandemia, mas que eu estou apaixonado, chamado Walter Longo. Ele foi CEO do Grupo Abril na época, ele também trabalhou com publicidade, e ele traz para a gente umas sacadas sensacionais. Procurem depois Walter Longo com W, porque ele fala exatamente isso. São pessoas burras e não burras que permanecerão no mercado. Burras ao ponto de não pensar em nada e seguir a manada. E não burras ao ponto de questionar tanto que talvez nem fiquem inteligentes, mas porque esse processo ele é contínuo. A gente precisa o tempo todo buscar informação. Então, o marketing das empresas, para esses consumidores, ele tem que ser informativo, cada vez mais transparente, porque a gente também não aguenta mais falsidade.
Então, o consumidor 5.0 é esse consumidor questionador, que tem a informação na palma da mão, mas que chega ali, peraí, então, por que eu compro de você? Por isso, isso e isso. Tá certo? Perguntando, né, para a empresa. E a empresa não só vai dar essa informação, porque para ela realmente poder encantar o teu cliente, ela vai ter que ser humana, ela vai ter que ser transparente, ela vai ter que ser verdadeira. Então, a partir do momento que a empresa manda informação com sentimentos, ela faz com que o ser humano vire cliente dela. E aí não vá para uma concorrência livre e aberta que a gente tem aí nesse espaço de mercado. E até mesmo essa questão de você ser um educador na rede social, né, gerador de conteúdo, até mesmo as empresas presenciais, hoje elas estão capacitando mais os seus colaboradores para que eles tenham uma capacidade informacional tão grande quanto o consumidor final, né? Porque agora o consumidor chega com o celular na mão. Exatamente. E imagina, O varejo... Desculpa, imagina, Eric, se você recebe um consumidor extremamente informado e o teu funcionário não tem essa informação. Peraí, não tem um casamento, não tem uma ligação ali profissional pessoal. Então eu não quero mais lidar com máquinas, eu quero lidar com um ser humano informado. Exatamente. O próprio consumidor, quando ele chega numa companhia, tendo uma informação e sabendo que o atendente teve uma informação menor que a dele, ele já associa que aquela empresa não está à altura dele, ele vai buscar um outro que esteja à altura. Exatamente, exatamente isso. Nós somos assim exigentes hoje, né, Adriano? E nada tem a ver com classe social, né? Não, de forma alguma. Tem a ver com ser contemporâneo, ser atual, né? Ter consciência. Exatamente, exatamente. Todo mundo pode fazer parte, né, desse comportamento do mercado de luxo, tendo essa mentalidade, esse nível de consciência e racionalidade na hora de fazer as suas compras, ou até mesmo levar uma informação, transferir uma informação, né, em forma de comunicação. Desde que Perfeito, queira, Adriano. né? Primeiro passo é querer. Incrível, incrível, incrível. Eu fiz uma pesquisa sobre a Ponto Pessoal e no seu canal do YouTube. E Legal. existe um conceito que você menciona no seu canal chamado pós-luxo. Adriano, o que é o pós-luxo? É o luxo mais simples. Em 2017, quando eu comecei a percorrer o Brasil em relação a isso, eu me deparei, porque eu participei de um programa na Globo News sobre esse conceito, sobre o pós-luxo. E aí, o que é isso, né? Falando de mercado de luxo, tem uma coisa que vem no pós, peraí. E aí eu fui entender de que realmente o resgate de quem nós somos, absolutamente a valorização do que é local, é aquilo que tem história significativa para mim, que às vezes não é para você, mas que faz com que eu dê o valor àquilo que eu tenho. Então, quando eu tive no Brasil falando sobre esse assunto, eu definitivamente vi que, peraí, é isso mesmo, tá certo, é o que vem depois daquilo que a gente está vivendo. Então, quando a gente hoje pensa em luxo, a gente não pensa em ostentação, a gente não pensa no mais. O novo luxo traz para a gente a consciência ambiental, traz para a gente o resgate a essa educação, traz para a gente, Eric, a brasilidade, se eu olho de uma forma regional aqui o meu país. Porque olha quanta riqueza eu tenho nessa cultura chamada Brasil. Então, isso é o valor que eu dou atualmente a essa informação, a esse conjunto, a esse consumo, a tudo que eu vivo. A gente pode unir todos os nossos temas aqui agora discutidos, trazendo esse conceito à tona. Então, hoje é a valorização do que é meu, do que é subjetivo e, ao mesmo tempo, simples. Os educadores financeiros, Adriano, falam muito sobre minimalismo hoje. Tem a ver com o pós-luxo? Tem, menos é mais. É a simplicidade, é aquilo que realmente é transparente. Então, quando a gente olha materiais, a gente olha um material madeira, um concreto, a gente olha um vidro, a gente olha coisas que são da natureza. Então, a natureza por si só é minimalista. Incrível, incrível, incrível. Adriano, em relação a todas aquelas empresas que há décadas atrás promoviam
o seu modelo de negócios através do foco no produto. Quando o preço era um grande atrativo para o mercado consumidor fazer as suas compras, né? E com essa mudança de eras, onde o consumidor passou a ser o cara que tem o poder, as empresas tiveram que se reposicionar. Em que sentido? Deixar o produto não ser mais o foco e apresentar um movimento, apresentar uma proposta de valor para que consumidores reconhecessem esse valor e comprassem aquele produto para representar um comportamento, uma filosofia, um pensamento. A gente pode falar sobre a Hering, por exemplo, sobre a Renner, a escolha de que é da Renner. Legal. Independente de preço, porque até as grandes indústrias de matéria-prima equalizaram a qualidade das suas matérias-primas, né? Então, hoje, uma empresa que tem um produto de preço popular, não vou dizer de preço acessível, mas um preço popular, tem uma boa ou uma alta qualidade. Porém, o que ele vende, a proposta que ele vende não é mais o foco no produto, né? Hoje ele vende uma mensagem, ele propaga uma mensagem para que o consumidor se movimente em prol daquela mensagem. Qual é a mensagem que o Adriano propaga hoje para o seu consumidor-alvo? Que pergunta difícil, hein? Porque, de verdade, qual é esse propósito? Mas é o manifesto. Qual é o grande valor? Qual é o grande valor que o Adriano tem como ser humano e que o Adriano transfere esse valor em forma de mensagem para propagar o seu trabalho? Se ficar mais claro. É difícil a gente colocar isso numa única palavra, mas não foge de nada do que eu disse aqui em relação a essa simplicidade, essas origens, a esse valor que iniciou a nossa conversa, né? De toda essa história que eu comecei a contar para ti lá nas 9 horas, quando a gente abriu a live, de onde eu vim, do porquê que eu fiz tudo isso, é o que justifica o que eu vou continuar fazendo e que eu quero deixar no mundo como legado, como manifesto. Porque hoje a marca ir para frente, né, falar do porquê que ela veio, ela está se manifestando. Então, o meu manifesto é esse. Volta às tuas origens, acredita no potencial que você tem sobre o teu sonho e esqueça tudo que é complexo, porque a vida é simples, desde que você faça com que ela seja simples para você. Qual é a visão do Adriano para os próximos 5 anos? Ou os grandes projetos do Adriano para os próximos 5 anos? Brasil, 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 Brasil. Brasilidade. É a gente voltar realmente a ter orgulho de ser brasileiro. Então, eu vou, de alguma forma, eu já estou fazendo, mas eu quero impulsionar ainda mais para que as pessoas valorizem a nossa terra, de cabo a rabo, porque como eu conheci ela inteira, eu sei da dimensão que a gente tem aqui, da multicultura que vive nesse país e da potência que ele tem. O Adriano, se você pudesse recomendar a todos nós aqui 3 referências bibliográficas empreendedoras, quais leituras você recomendaria? Ou áudios, podcasts, ou até mesmo vídeos, documentários, enfim. O Walter Longo, que eu acabei de comentar, porque ele é empreendedor acima de tudo, né? Por mais que tenha desenvolvido uma linda carreira corporativa. Quem mais que eu gosto muito? São tantos, Eric, mas olha, a Lei do Triunfo é algo que a gente tem que parar. Napoleão Hill, exatamente. Tem que parar para ler, reler e ler toda hora. E um livro agora que marca a vida, claro, de personal branding, né? Arthur Bender. Arthur Bender é você conhece o clube de vinhos Wine? Não. Não. O Wine é um clube de assinatura de vinhos que chegou aí a 200 mil assinaturas agora esse mês. E o Arthur Bender foi um dos grandes responsáveis por levar essa comunicação à frente de tudo. E lá em 2009, ele escreveu um livro chamado Personal Branding. E sucesso de vendas até hoje, que traz para a gente esses conceitos do marketing pessoal. Top, top demais, Adriano. A gente está entrando aqui nos últimos 7 minutos de conferência, Adriano. Queria que você
deixasse duas mensagens finais. Primeiro, se você pudesse voltar lá atrás, conversar com o Adriano, quando tomou a decisão de sair de Pouso Alegre, quais seriam os 3 conselhos que você daria para o Adriano lá de trás? Não tenha medo de sentir medo. É normal. Primeiro conselho. Segundo conselho, você e suas perguntas reflexivas, né? Mas tem que ser certeiro aí. Aprenda a conviver com você de forma solitária, porque você se descobre muito em relação a isso. E conviva ao máximo com as pessoas. De diferentes formas e de diferentes maneiras. Tenha sempre gente do teu lado. Perfeito, 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 Adriano. Quero te agradecer, né, de imediato pela sua prestatividade, me colocar à disposição sempre de você, sempre que você precisar, né? Fica à vontade para deixar seus contatos para todo mundo aqui, suas considerações finais, né? O espaço aqui é seu. Obrigado, Eric, por essa grande oportunidade. E, pessoal, Adriano Tadeu Barbosa em todas as redes sociais. Vem descobrir o Brasil, redescobrir o Brasil comigo, seus grandes significados. E obrigado mesmo por todos que estão aqui conosco e que irão assistir depois esse grande papo, né? Esse grande bate-papo. Gostei demais. Obrigado, Eric. Obrigado por tudo, meu irmão. Gente, tamo junto. Ótima noite para vocês. Bom restinho de domingo. Restinho de domingo que está começando mais uma semana muito próspera na vida de vocês. Obrigado por tudo. Valeu, Adriano. Até mais. Abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.